A Bíblia diz em Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, Ele ali se fará presente. Aleluia. E eu creio pela fé que eu estou aqui em nome de Cristo. Aleluia. Tem mais alguém comigo neste lugar? Aleluia. Se tem mais alguém comigo aqui neste lugar para adorar o Senhor Jesus, levante as duas mãos e exalte, porque Jesus já está aqui. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, perdão. 2 Reis, capítulo de número 22. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradeço a liderança, ao pastor, que é mais um motivo de grande honra estar com o senhor, com a sua família. Que Deus possa continuar abençoando. Agradeço também a regente do Círculo de Oração, a missionária Marli, juntamente com o presbítero Carlinhos. Que Deus possa também continuar abençoando essas mulheres da igreja. Amém? 2 Reis, capítulo 22. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu ouvi uma misericórdia. E nós vamos esperar, Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 22. Fica depois de 1 Reis. Amém? Isso. Tinha Josias 8 anos de idade. Diga comigo, tinha Josias 8 anos de idade. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azaias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Ilquias, o sumo sacerdote, para que o tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntarão do povo, e que deem na mão dos que têm encargo da obra estão encarregados da casa do Senhor, para que os deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as rachaduras da casa. Versículo 7. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com Versículo 8. Já vou terminar. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei. Tem gente acompanhando. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Versículo 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Podemos assentar aplaudindo o nome do Senhor? Glória a Deus. Eu quero ministrar nessa noite, em breves momentos, sobre sermos dominados pela palavra e controlados pelo Espírito. Amém? A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico cerca de 1500 anos. 40 autores diferentes, mas todos inspirados pelo próprio Deus, porque era Deus falando no céu e o homem escrevendo na terra. Era Deus falando no céu e o homem escrevendo na terra. E a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E a história que nós lemos aqui, a história do rei Josias, ela começa depois de uma confusão na casa de Israel. Eles chegam do Egito através de Moisés e Josué, dois grandes líderes. E pela ordem de Deus eles começam a se rebeliar, mas Deus, pela sua ordem, ele levanta juízes. Juízes como Sansão, que vencia os midianitas, inimigo do povo de Deus. Juízes como Débora, mulher de Deus, que sentava debaixo de uma árvore e falava: é tempo de lembrarmos das palavras do Senhor. Juízes como Samuel, filho da oração, que nasceu debaixo de oração, teve uma vida de oração e foi honrado por Deus através da oração. Samuel, certo dia, ele acorda e Deus diz: olha, é o seguinte, o povo está pedindo um rei como lá fora. E é um erro da igreja quando acorda de manhã e quer imitar o mundo, porque o que tem de gente querendo imitar o mundo, músicas igual a do mundo, roupa igual a do mundo, cabelo igual ao do mundo, vestido igual ao do mundo, porque tem muitas igrejas se levantando, tentando copiar o mundo para atrair. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, disse: pode dar ao povo um rei, e o rei era Saul. Saul não foi agradável aos olhos do Senhor, então Deus levanta Davi e depois Salomão. Salomão teve um filho chamado Roboão. Roboão, ele faz uma divisão
na casa de Israel. Então agora nós temos o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel, e no sul, o reino de Judá. Que então começa agora a história de Josias, porque depois de certos reis, se levantou um que foi péssimo aos olhos do Senhor. E depois dele, Deus o matou e levantou Josias. E Josias tinha 8 anos de idade. Diga para o seu irmão, sacode ele aí, 8 anos de idade. 8 anos de idade representa algo na luz da Bíblia. Representa a ressurreição, um novo começo. Ao contrário do que muitos pensam, o número 7 não é perfeição, mas é um ciclo completo. E quando o número 8 vem, é para trazer um novo começo. É uma nova fase. É uma ressurreição do novo ciclo. E eu provo na Bíblia. Eu lembro que na Bíblia, todo menino que nasce depois de 8 dias era levado até o sumo sacerdote, apresentado a Deus, ao 8º dia. Certo dia, Deus olhou para a terra e disse: eu vou matar, eu vou acabar como? Com água. Mas vou separar para mim 8 vidas, para trazer uma nova fase, um novo começo, uma ressurreição para a humanidade. Eu lembro que o Novo Testamento representa para a fé cristã uma ressurreição, um novo começo, porque dentro do Novo Testamento nós temos 8 autores: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago e Judas, porque representa uma nova fase, um novo começo na fé cristã. Eu me lembro que certo dia Jesus, ele morre, ressuscita. Diga glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. E ao 8º dia, depois de ter ressuscitado, ele vai até Tomé, que tinha problemas na sua fé, e ele diz: Tomé, agora um novo começo, é uma ressurreição daquilo que você tem problema, porque Deus sempre levanta aquilo que nós precisamos. Eu me lembro que certo dia um leproso, ele é curado, e Jesus disse: é o seguinte, vai, te apresenta ao sumo sacerdote. Ele se apresentou ao sumo sacerdote e disse: fica 8 dias fora do arraial, fica no arraial, ao 8º você volta e vai ter uma nova vida para sua casa. E Deus hoje, ele levanta uma nova fase para você que está perdido. Deus hoje levanta um Josias nessa igreja, uma ressurreição para os sonhos que têm se perdido. Deus, ele levanta hoje para o círculo de oração, para os homens dessa igreja, um novo começo. Aquilo que Satanás tem tentado tirar, Deus, ele pode dar em dobro. Tinha Josias 8 anos de idade. Mas diga para essa pessoa bonita que está do seu lado, só existe o versículo 1. O senhor ouviu, pastor? Só existe o versículo 1, diga bonito. Porque existe o versículo 2. Evangelista João Brock, eu não entendi, eu vou explicar. Tinha Josias 8 anos de idade. Aí o versículo 2 vem dizer: e fez o que era reto aos olhos do... e andou em todo o caminho do seu pai, chamado Davi. Olha que interessante, o versículo 2 vem explicar o versículo 1, porque Deus, ele só traz novo começo, ressurreição, bênçãos, quando nós temos compromisso, princípios diante de Deus. Certo dia na Inglaterra eu estava pregando e falaram: você é careta. Eu, por quê? Porque você prega princípio. Eu prego princípio, sim, mas é o princípio da palavra que transforma, que cura, que liberta, que aviva, que traz ressurreição para a igreja. Se Deus aceita qualquer tipo de adoração, por que matou Nadab e Abiú quando ofereceram adoração estranha? Se Deus, o que importa é fazer a obra, por que Saul morreu quando não esperou por Samuel? Se o que importa é a intenção do coração, por que Deus matou Uzá quando segurou a arca da aliança? Se Deus recebe todo tipo de adoração, por que não aceitou a de Caim? Porque Deus, ele respeita princípios da palavra. Tem que ter princípio. E o versículo 2 é cumprimento de princípio. Andou e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele tinha princípio na palavra de Deus. Tenha princípio e Deus vai trazer a ressurreição, o novo começo que você precisa. Aleluia. Verdade. E fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Isso é muito interessante. Deus, ele nos chama, ele nos dá as condições necessárias para vivermos a promessa, mas não podemos esquecer de onde nós saímos. Leia comigo agora o versículo 5. Perdão, versículo 3. Sucedeu o que? No 18º ano do rei Josias. Diga comigo, 18º. Ok, o reino de Judá estava perdido, acabado, destruído.
Não existia mais nem reino sequer. Estava acabado. O rei que era o anterior rei tinha acabado com o reino de Israel. Tinha feito imagens, tinha feito templos pagãos, tinha feito tudo de errado aos olhos do Senhor. Se levanta Josias, traz um novo começo, uma ressurreição para a fé de Judá. Deus o honra porque ele honra a Deus. E agora a Bíblia fala que sucedeu o quê? No 18º ano do rei Josias. E 18º, assim como o número 8, representa algo à luz da Bíblia. Eu provo. Representa dificuldade. Diga comigo, dificuldade. Misericórdia, Jesus. Me ajuda a pregar. Dificuldade. Mais bonito, dificuldade. Dificuldade, eu provo em Juízes capítulo 3. O povo de Israel ficou escravo de Eglon durante 18 anos. A Bíblia fala em Juízes capítulo de número 10 que o povo ficou escravo dos amonitas durante 18 anos. Eu me lembro que em Lucas capítulo de número 3, Jesus estava pregando num culto como esse e aparece uma mulher endemoniada há 18 anos de idade. Eu me lembro que na construção do templo, Salomão, ele constrói o templo, ele coloca 2 postes na frente do templo, chama Joás e Joaquim. Acho que é assim. Joaquim e Boaz. E o interessante é que Joaquim e Boaz têm 18 côvados de altura. Porque essa coisa de só o mundo que lá fora que passa dificuldade. Venha para Jesus e você não vai ter dificuldade. Não, isso não é, isso daí é coisa engano da igreja. Porque quando nós vamos para a casa de Deus, nós vamos passar por dificuldade. E o interessante é que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E você vê aqui no 18º ano do rei Josias, não foi do reino de Israel. Foi para Josias a dificuldade, foi para quem serve a Deus. Passa por dificuldade, mas sabe que o Senhor vai passar com você. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por Joaquim e Boaz, nós alcançamos os atos celestiais de Deus. As árvores estavam cantando dizendo: Senhor, eu quero desviar, Senhor, eu quero acabar com a minha vida. Porque o ímpio lá fora não passa por provação. O ímpio lá fora está prosperando, Senhor. Eu quero sair da igreja, mas certo dia eu acordei de manhã, Senhor, e eu tirei todos esses problemas e entrei nos atos celestiais do Senhor, e eu vi o final das coisas e o propósito do Senhor. Aleluia. Passa pela dificuldade. Zacarias diz: olha, o Senhor atrai ao deserto para falar ao coração. E Josias, ele entendeu o propósito de Deus. Ele sabia que Deus levantou uma dificuldade na vida dele para gerar uma mudança. Porque no versículo 5 diz: para repararem as rachaduras da casa. Glória a Deus. E daí a gente pergunta: Deus, por que eu estou passando por dificuldade? Eu sou tão bom, eu vou na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Por que, Senhor, se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a tua palavra, o que eu fiz de mal, Senhor? Tem que fechar as rachaduras da casa. Irmão que não consegue perdoar o próximo, irmão que não consegue cumprimentar o próximo, irmão que tem mágoa do próximo, tem que limpar as rachaduras que tem na casa. Para receber o batismo e a presença do Espírito, tem que estar com as rachaduras tratadas diante de Deus. Passou pela dificuldade, versículo 5, para reparar as rachaduras da casa. Versículo de número 7, vem comigo. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Com fidelidade. É uma falta de fidelidade hoje em dia, pastor. É uma falta de fidelidade, não só com Deus, mas com o pastor, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o filho, com a igreja, com o patrão. E para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que andar na fidelidade. Esse daqui, essa história, você já vai entender, é o maior avivamento do Antigo Testamento. Versículo de número 8. Então disse o sacerdote Hilquias ao escriba Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E agora eu começo a pregar. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser dominados pela palavra. Porque quando a palavra não domina, o Espírito nos controla.
Você vai ver a diferença de um crente cheio do Espírito para um crente carnal. Paulo ele vem dizer assim, ó, quem é espiritual define as coisas espirituais, mas quem anda na carne não entende o que está fazendo aqui numa sexta-feira cultuando ao Senhor. Não entende que para ele o descanso é prioridade, mas ele não entende que você veio adorar Jesus, que pode mudar a nossa vida e trazer a paz que excede todo o conhecimento. Glória a Deus. Achei o livro da lei. Eu posso olhar para isso com olhos positivos, dizendo, bom, pelo menos a Bíblia ainda está no meio deles. Mas eu também posso olhar para o lado negativo, porque passou 20 anos e eles não sabiam onde estava a Bíblia. E tem muita gente falando, eu sou cheio do Espírito, porque eu falo em línguas, eu pulo, eu caio, eu sou arrebatado no manto. Mas manto, mais do que pular e ficar falando, não, é se calar e ler e aprender da presença de Deus. Quem é dominado pela palavra e pelo Espírito sabe o que fala. Quem é dominado pela palavra e pelo Espírito sabe o que vê. Quem é dominado pela palavra e pelo Espírito sabe o que ouve. Quem é dominado pela palavra e pelo Espírito sabe aonde vai. Quem é dominado pela palavra e pelo Espírito sabe o que faz. Ele sabe que nessa sexta-feira tem bênçãos e a presença de Deus aqui neste lugar, para quem o busca com o coração aberto. Glória a Deus. Evangelista João Brock, eu quero ser cheio da presença de Deus. Tira pelo menos 5 minutos para ler a Bíblia. Santo é o teu nome. Tira pelo menos 5 minutos para ler a palavra de Deus. Nós temos uma noção muito errada de 1 Coríntios capítulo 13. Não adianta falar em línguas estranhas, pular, falar em mistério, pregar e tal, se não tiver amor. E a gente costuma falar assim, se não tiver amor ao próximo. Mas não, a Bíblia fala, se não tiver amor, ponto. Amor à palavra de Deus, amor a Deus sobre todas as coisas, amor à minha esposa, amor inclui tudo, é em geral. Temos que ter amor, principalmente a palavra de Deus. Jesus veio pregar e dizer, eu não vim mudar a palavra não, eu só vim trazer uma acréscimo à palavra, mas a palavra continua de pé, porque nós temos que respeitar a palavra. Realmente o Espírito no Novo Testamento é quem mais traz o avivamento, mas ele traz através da palavra, e eu provo na Bíblia. Eu provo que certo dia, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, estavam pessoas lá criticando o Espírito, e ele se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Eu me lembro que Estevão estava sendo acusado, e ele se levanta e diz, e ele começa a pregar a palavra de Deus. Paulo ele ia exortar a igreja, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar à palavra do Senhor. É pela palavra de Deus que nós somos transbordados pelo Espírito. Glória a Deus, louvado de teu nome. Crente cheio do Espírito tem que ser dominado pela palavra. E não venha com essa desculpa, eu não consigo ler. Não venha com a desculpa, eu não sei ler, porque hoje o que não falta é oportunidade. Você pode ouvir, você pode ler, você pode tocar, você pode fazer o que quiser, mas o importante é estarmos na palavra, pregarmos a palavra, louvarmos e cantarmos a palavra. Não sabe o que falar, não fala, mas fala da palavra. Não tem o que conversar, conversa da palavra. Em vez de falar da vida de alguém, fala da palavra, porque edifica muito mais. Vamos voltar à palavra do Senhor. Achamos o livro da lei. Amor, aonde está a minha Bíblia? Está junto com o teu óculos, aonde está meu óculos? Faz tanto tempo que não lê a Bíblia que nem sabe. Amor, onde está minha Bíblia? Eu acho que você esqueceu no carro. Eu acho que você esqueceu lá no quarto. Faz tanto tempo que não pega na Bíblia que está esquecendo onde está ela. Porque não está lendo a Bíblia. E a Bíblia fala que o avivamento vem pela palavra. É pela palavra que o avivamento vem. Porque avivamento é transformação. Quando eu leio, eu me transformo diante de Deus. Achamos o livro da lei e entregou a Safã, e Safã o leu, porque mais importante do que ter a Bíblia é ler a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Josué recebeu uma ordem de Deus dizendo, olha, pega a palavra, medita nela de dia e de noite, não se aparta de ti. Não se aparta de ti a palavra de Deus, a Bíblia. O manual cristão, a Bíblia fala em Oséias 4:6, o povo perece por falta de conhecimento, e é da palavra. Não é de gibi, não é de um livro lá fora, não, é da palavra, porque quando nós lemos, nós temos instrução. Daniel tinha o Espírito perfeito, porque ele tinha instrução na palavra de Deus.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sacode essa pessoa que está do seu lado. Seja dominado pela palavra. Não, acorde ele, chacoalha, porque eu vejo que tem crente dormindo. Seja dominado pela palavra. Aleluia. Tua palavra. Escuta, versículo 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas... Mais bonito para Jesus. Rasgou as suas... Ele rasgou as vestes do sacerdote? Não, mas quem é que perdeu... Quem era responsável pela casa e pela Bíblia? Não era o sacerdote? Não eram os ministros do culto, o adorador, o pastor, o pregador? Não. Ele rasgou as suas próprias vestes. Porque tem pregador que vem pregar e ele está falando, exortando a igreja, e tem gente cutucando assim, dizendo, é para tu. Recebe aí que é para ti, para você mudar. Não, o rei Josias recebeu a palavra e diz, eu tenho que me transformar porque a palavra é para mim. Deus falando comigo, eu que tenho que transformar o meu coração e o meu caráter. O Espírito fala à igreja, e Jesus vem dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é apenas para o teu irmão, é para a igreja. Se você está aqui, você faz parte da igreja. Deus, aleluia. Verdade, Deus. Eu fui no culto, como foi? Olha, Deus falou com fulano. Não, Deus falou com a igreja em geral. Porque se Deus está exortando aquele que ama. E Deus ama a igreja. Aleluia. Não saia de cultos como este ou outros cultos da mesma maneira que você entrou, porque culto é pessoal, cada um faz o seu, e é importante eu entrar da maneira certa e sair da maneira certa diante de Deus. Porque mais importante do que ouvirmos a voz de Deus é processarmos a voz de Deus. Não adianta apenas ouvir, mas nós temos que processar. Deus está falando comigo, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar o meu caráter, eu tenho que determinar a minha família, dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado teu nome. Santo Espírito. Te adoro. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Verdade. É pela palavra de Deus. Joel, ele veio profetizar o Espírito Santo, de fato, mas ele veio pela palavra de Deus. Deus disse, profetiza.